Gente, estava lendo 2 Reis, capítulo 6, quando fala que Ben-Hadad, rei da Síria, cercou Samaria, a capital do reino do norte, ou seja, Israel. E disse que a situação foi tão terrível que nem entrava e nem saía. Mercadoria, gente, não havia comércio. E quando os dias se passaram, a fome forte, terrível, avassaladora chegou. A tal ponto que o rei saiu caminhando para ver a situação do país, o rei de Israel, e encontrou 2 mulheres. E gritaram para ele pedindo socorro. E ele disse: que vocês querem que eu advogue? É porque essa senhora entrou em acordo comigo. E ontem, de matarmos os nossos filhos e comermos, porque optaríamos ou entre eles ou entre nós. Veja que situação chegou. E ontem, matei o meu filho, comemos, e agora é a vez do filho dela. E ela não quer matar o seu filho. O rei rasgou as suas vestes, vestiu-se em roupas rotas, rasgadas, cobriu a cabeça com cinza, um estado desesperador. Isso nós estamos falando de milhares de anos atrás. Mas por que estou falando dessa história? Porque me toca, e deveria tocar em você também. Talvez você não esteja acompanhando as notícias, mas a situação na ilha de Cuba não é nada fácil. Já há 67 anos que Cuba sofre um embargo, o povo sofre, que digo os que vivem em Miami, os cubanos, de um modo terrível sofrem os cubanos. E a situação agora está pior, porque é uma resolução, uma diretriz, uma determinação do governo americano, de fazer cair a ditadura americana, a ditadura cubana, que perdura por 67 anos, trazendo estragos, devastação. Eu creio que você tem visto algumas lives de brasileiros que, não estou dizendo de outras lives, de outras culturas, de outras línguas, brasileiros que se atrevem a Cuba e mostram a miséria, e de outras pessoas que lá têm visitado. A cúpula vive muito bem. Carro importado, boas comidas, o povão em pura miséria. Você sabe que lá carne de boi é proibida. Existem bois, mas não tanto. E a alimentação para bois quase que não chega lá. A pecuária é muito pequena. Os bois, carne de boi é para a cúpula de Cuba. E para alguns turistas. Estava ouvindo de um senhor que veio de Cuba aqui para Houston. Ele estava contando que a sua filha ficou grávida e quando teve a criança sentiu aquele desejo que as mulheres pós-parto sentem de comer uma carne de boi. Se mata o boi e se come entre as gentes, escondidos. Porque se descobre que alguém matou um boi sem autorização e está comendo a carne, esse grupo, essa pessoa pode pegar até 10 anos de cadeia. E ele disse que soube que na área haviam morto um boi, matado um boi, ele correu e comprou uma parte da venda, cozinhou para sua filha e o resto ele escondeu no congelador. Mas a notícia correu de que matou-se o boi e muita gente tinha carne de boi guardada. Ele, para não ser preso, nem sua filha, ele disse que deu descarga no vaso sanitário de toda a carne comprada. E outras histórias de Cuba. É triste, é triste. E Estados Unidos não quer abrir mão, porque a cúpula vive bem. E o objetivo da cúpula política comunista de Cuba era levar o comunismo para toda a América Latina, e o levou. Muitos países hoje são enfermos
por esse sistema socialista comunista de Cuba, com gerência de Rússia, da antiga União Soviética, quando estava no apogeu, e parte de China também. Então, o objetivo do comunismo de usar Cuba como uma plataforma também para conquistar os Estados Unidos, porque se tu estás em Miami, são 40 minutos de barco para chegar em Cuba. E é um desafio, a potência dessa ter uma ilha como desafio, uma ilha apoiada por potências, para invadir com este sistema, essa semente maligna, toda a América Latina e América Central, Caribe também. Gente, mas o que queremos dizer é a situação terrível e agravante que está passando o povo cubano. Se já havia fome, agora está pior. Depois que Trump fechou as portas para o petróleo de Venezuela, que ia para Cuba para satisfazer a cúpula, comida de outros países, principalmente do México, barcos e mais barcos, navios e navios com comida, pouca coisa para o povo e para a cúpula, para aqueles do poder, tudo, e o povo nem via comida. Infelizmente, o governo Trump teve que tomar essa decisão drástica e não pôr remendo. Estamos agora enfrentando a guerra no Irã, e todos vocês sabem. Mas a meta dos Estados Unidos é resolver esse problema de Cuba. Você que crê em Deus, você que ora a Deus, quando dobrar os seus joelhos, não esqueça de Cuba. Crianças, adultos, pessoas famintas, comendo do lixo, do próprio lixo, onde não há mais cachorro, não há mais gato, não há nenhum animal. Uma situação terrível em Cuba. E por isso que quando li 2 de Reis, capítulo 6, que vi esse cerco em Samaria, capital do reino do norte de Israel, e essa situação onde as mães chegaram a fazer um pacto para matarem os seus filhos e comerem, os próprios filhos. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, oremos a Deus, peçamos a Deus que dê sabedoria aos líderes que estão envolvidos nessa questão de Cuba, para que esse assunto termine e a situação seja resolvida no mais breve possível, porque há sofrimento, dor, gritos. Em Cuba também, eu falo como pastor, há uma igreja forte das Assembleias de Deus, batistas e de outros segmentos que mesmo com imposição, com perseguição, buscam de Deus. Oremos pelos nossos irmãos, e não só pela igreja, oremos por toda a sociedade, por toda a população de Cuba. Fome é algo muito sério. Talvez você diga, já passei fome. Passou fome por um período. Talvez você comeu pela manhã, não comeu ao meio-dia, mas sabe que à tarde você tem comida. E você saber que está com fome, que agora não tem, à tarde não tem, que amanhã não tem. Isso é terrível. Isso é terrível. Espero que canibalismo não esteja sendo praticado em Cuba ainda. Que é comer um ser humano comendo outro ser humano, cozinhado, torrado, ou como você queira dizer. A situação é grave, muito grave. Estamos em conflito. Estados Unidos é um país de guerra, sempre foi guerreiro. Guerra no Oriente Médio, que envolve Israel, envolve Irã e outros países do Oriente Médio. Essa questão da Venezuela, que em certo sentido foi resolvida, mas essa situação de Cuba, que é muito séria. Uma ilha pequena de 11, 12 milhões de habitantes, grande parte deles fugiram para outras partes, e a maior parte para os Estados Unidos, está a 40 quilômetros, 40 milhas de Miami, e a maior comunidade de imigrantes de Cuba está em Miami, chamam até a Mini Havana, centro de Miami. Oremos, peçamos a Deus que esse problema de Cuba seja resolvido urgentemente
porque essa gente está sofrendo sem medida. Sem medida. Pensa em Cuba como se você estivesse lá, como se os seus filhos estivessem lá, como se os seus netos estivessem lá. Identifique-se com este problema, com essa situação terrível. Eu creio que posso contar com suas orações, com o seu desejo de ver uma Cuba livre. Logo vamos gritar: Cuba livre. E vai ser uma grande festa. Muitos retornarão cubanos ao seu país para reerguer o seu país que está destruído, as casas, as moradias, tudo. A área de elite dos comunistas vai muito bem. Mas as áreas à parte estão destruídas. É uma ilha bonita que vem sofrendo há muitos anos. Deus o abençoe Cuba, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe os Estados Unidos, Deus abençoe a nação que você pertence, que me vê neste momento e me ouve. Elcio Nunes, desde Houston, Texas.